Carlos estava parado no trânsito da Vila Madalena quando o celular vibrou no banco do passageiro. A chuva tamborilava no para-brisa do Corsa 2005 e ele precisou limpar o vidro embaçado com a manga da camisa para ler a mensagem da filha. Suas mãos tremiam, não de frio, mas por algo que ele ainda não conseguia nomear. Algo que mudaria tudo entre eles naquela noite chuvosa de sexta-feira. O dia havia sido longo. Carlos dirigira a linha 875J desde as 6 da manhã, enfrentando o trânsito caótico da cidade, passageiros mal-humorados e a pressão constante de cumprir horários impossíveis. Aos 52 anos, seu corpo já sentia o peso de 2 décadas no volante, mas ele nunca reclamava. Cada quilômetro rodado representava um passo mais próximo do sonho de ver Beatriz formada. Ele se lembrava da conversa que tiveram no café da manhã. Beatriz havia mencionado casualmente que sairia com o namorado e alguns amigos. Nada demais, mas havia algo no tom dela. Uma pressa em mudar de assunto quando ele perguntou sobre onde iriam. Carlos conhecia a filha bem o suficiente para perceber quando ela estava escondendo alguma coisa. Dentro do barzinho sofisticado em Pinheiros, Beatriz digitou a mensagem enquanto observava Rafael através do reflexo no vidro. Ele contava uma história sobre a viagem que fizera para Miami nas férias, gesticulando com a taça de vinho na mão, e ela sorria automaticamente. 3 meses de namoro e ele ainda não sabia a verdade sobre ela. Não sabia que ela acordava às 5h30 da manhã para pegar 2 ônibus até a faculdade, que trabalhava meio período numa loja de departamento para ajudar nas despesas, que suas roupas de marca eram compradas em brechós ou em promoções que ela caçava obsessivamente. Rafael era tudo o que ela havia sonhado, mas também era tudo o que ela não era. Filho de empresário, formado numa universidade particular de elite, morando numa cobertura na Vila Olímpia. Quando se conheceram numa festa da faculdade, a mentira havia saído naturalmente. Ele perguntou onde ela morava e ela disse Vila Formosa, que pelo menos ficava na Zona Leste. Quando ele quis saber sobre a profissão do pai, ela disse que ele era empresário do ramo de transportes. Tecnicamente não era mentira. Carlos realmente entendia de transporte. 20 anos dirigindo ônibus pelos bairros mais distantes de São Paulo lhe haviam dado um conhecimento profundo da cidade que poucos executivos possuíam. Ele conhecia cada rua, cada semáforo, cada lugar onde o trânsito emperrava nos horários de rush. Mas isso não era o tipo de conhecimento que impressionava os amigos de Rafael. Pai, pode me buscar hoje? Mas não para em frente ao barzinho. Me espera na esquina da Pedroso Alvarenga com a Teodoro Sampaio. Obrigada. Carlos releu a mensagem 3 vezes. Esquina. Sempre a esquina. Nunca na porta dos lugares onde ela estava. Ele guardou o telefone no bolso da jaqueta de couro já desbotada e suspirou profundamente. O Corsa fazia um barulho estranho quando estava ligado há muito tempo, um ronco baixo que ele havia aprendido a conviver. 15 anos de uso, mas era o que ele conseguia manter com o salário de motorista de ônibus. Ele se lembrou de quando comprou o carro. Beatriz tinha 7 anos e ficou empolgada porque finalmente não precisariam mais pegar ônibus aos domingos para ir ao parque. Ela havia decorado a placa e ficava apontando o Corsa azul toda vez que via um igual na rua. Papai, olha um igualzinho ao nosso, ela dizia orgulhosa. Quando foi que esse orgulho se transformou em vergonha? Carlos sabia que a filha estava namorando há alguns meses. Ela havia mencionado Rafael algumas vezes, sempre de forma vaga. Um rapaz da faculdade, bem educado, que estudava administração. Mas Carlos nunca o havia conhecido. Beatriz sempre tinha uma desculpa quando ele sugeria que trouxesse o namorado para jantar em casa. A mentira que Beatriz havia construído era complexa e cheia de detalhes. Ela havia inventado que moravam numa casa própria na Vila Formosa, que o pai tinha uma pequena empresa de transporte escolar, que ela não precisava trabalhar, porque a família tinha uma situação financeira estável.
Para sustentar essa versão, ela havia até mesmo criado histórias sobre viagens de fim de semana que nunca fizeram, sobre um carro melhor que o pai supostamente dirigia durante a semana. O problema era que Rafael estava começando a fazer perguntas. Perguntas sobre por que nunca havia conhecido a família dela, sobre por que ela nunca queria que ele a levasse em casa, sobre por que ela sempre parecia nervosa quando ele mencionava conhecer os pais dela. Beatriz conseguia inventar desculpas, mas estava ficando cada vez mais difícil. Ela olhou ao redor do barzinho. Mariana, a filha de um juiz federal, falava sobre a formatura do irmão em medicina numa universidade particular de elite. Felipe contava sobre o estágio remunerado que conseguiu na empresa multinacional, onde o pai era diretor. Gustavo planejava em voz alta a viagem que faria para a Europa nas férias de julho. Todas aquelas pessoas tinham algo que ela desesperadamente queria: a tranquilidade de não precisar mentir sobre suas vidas. A chuva havia aumentado de intensidade quando Carlos saiu da Marginal Pinheiros. As ruas de Pinheiros estavam alagadas e o trânsito havia parado completamente na altura da Rua Cardeal Arcoverde. Ele olhou o relógio digital no painel. 9h30 da noite. Beatriz deveria estar terminando de jantar com o namorado e os amigos dele. Carlos conhecia bem aquela região. Durante os 20 anos como motorista de ônibus, ele havia passado por ali milhares de vezes, sempre observando pela janela do ônibus a vida noturna movimentada, os restaurantes caros, os jovens bem vestidos entrando e saindo de bares sofisticados. Era um mundo completamente diferente do dele, um mundo ao qual ele nunca pertencera, mas que havia sonhado que a filha pudesse frequentar através dos estudos. Talvez fosse por isso que ele não se importava tanto com os pedidos estranhos dela. Se Beatriz queria que ele parasse na esquina, em vez de na porta dos lugares, talvez fosse porque ela estava finalmente conquistando o espaço que ele sempre quis que ela tivesse. Talvez fosse o preço que ele precisava pagar para ver a filha ascender socialmente. Mas uma parte dele, uma parte que ele tentava silenciar, sabia que havia algo errado naqueles pedidos. Dentro do barzinho, Rafael estava contando para o grupo sobre o novo apartamento que o pai havia comprado como investimento. Uma cobertura na Vila Nova Conceição, com 3 quartos e vista para o parque. Ele havia sugerido que fosse morar lá depois de se formar, já que ficava mais próximo da empresa onde faria estágio. Beatriz ouvia tudo aquilo e sentia um misto de fascínio e desespero. Fascínio porque aquela vida parecia um sonho. Desespero porque ela sabia que nunca seria realmente parte daquele mundo. Ela checou o celular discretamente. Uma mensagem nova do pai. Tem muito trânsito por causa da chuva. Vou tentar chegar o mais rápido possível. Beatriz respondeu rapidamente, dizendo que não havia problema, que ela poderia esperar. Mas por dentro, ela estava ansiosa. Quanto mais tempo passava com aquelas pessoas, mais difícil ficava sustentar a mentira. Mariana estava falando sobre a festa de formatura que ia organizar na casa de praia da família em Riviera de São Lourenço. Ela estava convidando todo mundo do grupo, incluindo Rafael e Beatriz. Você vai adorar a casa, Bia. Tem 5 suítes e uma vista incrível do mar. Meu pai sempre diz que é o lugar perfeito para reunir os amigos. Beatriz sorriu e disse que ia conversar com os pais sobre a data, mas por dentro estava entrando em pânico. Como ela ia explicar que não podia viajar para uma casa de praia? Como ia inventar mais uma desculpa sem levantar suspeitas? Rafael notou que ela ficou quieta depois do convite da Mariana. Tudo bem, amor? Você ficou meio estranha. Está tudo bem. Só estou pensando na prova que tenho na segunda-feira. Mais uma mentira pequena para encobrir o problema maior. Dentro do barzinho, Beatriz checou o celular discretamente. O pai havia visualizado a mensagem, mas não respondeu. Ela conhecia aquele silêncio. Era o mesmo silêncio que ele mantinha quando ela inventava desculpas para não apresentá-lo aos colegas da faculdade.
O mesmo silêncio de quando ela disse que ia passar o fim de semana na casa da amiga. Mas, na verdade, ficou no apartamento do Rafael. Rafael. Ele era tudo o que ela havia sonhado encontrar. Alto, bonito, formado em administração, numa universidade particular de elite. O pai dele tinha uma empresa de importação e ele já trabalhava na área comercial. O apartamento dele na Vila Olímpia tinha 2 quartos, varanda gourmet e vaga na garagem. Tudo o que ela havia inventado ter quando se conheceram numa festa da faculdade. A mentira havia começado pequena. Quando ele perguntou onde ela morava, ela disse Vila Formosa, que ficava mais próximo do centro. Quando ele quis saber sobre o trabalho do pai, ela disse que ele era empresário do ramo de transportes. Tecnicamente não era mentira. Carlos era motorista de ônibus há 20 anos, conhecia todas as linhas da cidade. Mas a mentira cresceu. Virou uma família de classe média alta. Virou uma casa própria num bairro nobre. Virou uma vida que ela não tinha, mas desesperadamente queria. O problema é que mentiras precisam ser sustentadas. Carlos finalmente conseguiu chegar até a rua Pedroso Alvarenga depois de 40 minutos no trânsito. A chuva havia diminuído um pouco, mas as ruas continuavam molhadas e escorregadias. Ele viu o barzinho que Beatriz havia mencionado algumas vezes nos últimos meses. Bar do Zeca, um lugar pequeno, mas sempre lotado de universitários e jovens profissionais da região. Através das janelas iluminadas, ele conseguia ver o movimento interno. Jovens elegantes, roupas caras, conversas animadas ao redor de mesas bem decoradas. Garçons servindo vinhos e pratos sofisticados. Um mundo completamente diferente do que ele conhecia. Um mundo onde as pessoas gastavam numa noite o que ele ganhava numa semana. Mas era um mundo que ele sempre quis que Beatriz frequentasse. Todos aqueles anos de trabalho, todas aquelas horas extras, todos aqueles fins de semana trabalhando em vez de descansar, tinham sido para isso. Para que ela pudesse estar ali, conversando com pessoas cultas, em ambientes agradáveis, tendo oportunidades que ele nunca teve. Então, por que aquela sensação estranha no estômago? Por que a insistência dela para que ele nunca parasse na porta dos lugares o incomodava tanto? Ele dirigiu até a esquina que a filha havia indicado e estacionou debaixo de uma marquise de uma loja fechada. Desligou o motor e o silêncio súbito do carro amplificou seus pensamentos. Apenas o som da chuva fraca no teto, o barulho distante do trânsito e as vozes abafadas dos pedestres que passavam apressados. Carlos pegou o celular para mandar uma mensagem para Beatriz, mas hesitou. Ela havia pedido para esperar na esquina, mas a chuva estava realmente forte. Ela poderia se molhar toda caminhando uma quadra, pegar um resfriado, ficar doente. Como pai, ele não conseguia simplesmente ficar ali parado, sabendo que podia evitar que a filha se molhasse. Ele havia cuidado dela sozinho desde os 3 anos, quando a esposa morreu num acidente de carro. 22 anos protegendo, zelando, se preocupando com cada detalhe da vida dela. Era um instinto que ele não conseguia simplesmente desligar, porque ela estava envergonhada do carro dele. Ligou o carro novamente e dirigiu lentamente até a frente do barzinho. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Beatriz estava de costas para a janela, rindo de alguma piada que Felipe havia contado, quando ouviu Rafael falar algo sobre um carro velho que havia parado em frente ao bar. O tom dele era de leve desprezo, como quem comenta sobre algo que destoa do ambiente. Olha só que coragem, deixar um carro desses bem na frente de um lugar como este. Mariana riu e completou. Meu pai sempre diz que esses carros velhos atraem ladrão. É perigoso deixar assim na rua. Beatriz se virou instintivamente e sentiu como se o mundo tivesse parado. O Corsa azul escuro do pai estava estacionado bem na frente do barzinho, com o motor ligado e os faróis acesos cortando a garoa noturna. Através do para-brisa molhado, ela conseguia ver a silhueta familiar dele no banco do motorista. O coração dela disparou. As mãos ficaram suadas.
A respiração se tornou difícil. Não podia estar acontecendo. Rafael continuava fazendo comentários sobre o carro, agora apontando para as marcas de ferrugem na lataria e a antena de rádio antiga. Os amigos riram novamente. Gustavo disse que seu pai havia acabado de trocar o carro da família justamente por medo de roubos, que não compensava andar com carro velho na cidade de São Paulo. É impressionante como ainda tem gente que insiste em manter essas relíquias rodando, disse Mariana. Deve ser coisa de quem não tem muito dinheiro mesmo. Beatriz sentiu como se cada palavra fosse um soco no estômago. Eles estavam falando do pai dela, do homem que acordava antes do sol todos os dias para trabalhar, que economizava cada centavo para manter aquele carro funcionando, que havia vendido a guitarra que ganhara na juventude para pagar a primeira mensalidade da faculdade dela. Ela olhou novamente para o Corsa. Carlos estava olhando diretamente para ela através do vidro embaçado do barzinho. Mesmo à distância, mesmo com a chuva atrapalhando a visão, ela conseguia ver que ele a havia localizado. Ele levantou a mão discretamente e acenou. Foi nesse momento que Beatriz tomou a decisão que a assombraria pelos próximos dias. Ela virou o rosto bruscamente. Fingiu que não tinha visto. Fingiu que não conhecia aquele homem de 52 anos que havia dedicado a vida inteira a ela. Fingiu que não conhecia o homem que havia passado noites inteiras no hospital quando ela teve pneumonia aos 7 anos, que havia aprendido a fazer trancinhas no cabelo dela, assistindo vídeos no YouTube, que havia comparecido a todas as reuniões de pais na escola, mesmo chegando cansado do trabalho. Fingiu que não conhecia o homem que havia trabalhado em 2 empregos durante 3 anos para pagar a escola particular onde ela estudou no ensino médio, que havia desistido de comprar um televisor novo para conseguir pagar os livros da faculdade dela, que guardava todas as provas boas que ela trazia para casa numa pasta especial dentro do guarda-roupa. Carlos viu tudo. Viu o movimento brusco da cabeça da filha quando ela o avistou. Viu como ela se afastou da janela imediatamente. Viu como ela não retribuiu o aceno. E, principalmente, viu como o grupo de jovens continuava rindo e fazendo comentários depreciativos sobre seu carro. Ele entendeu exatamente o que estava acontecendo. A dor foi imediata e física, como uma facada no peito. Como se alguém tivesse arrancado uma parte dele. Ele reconheceu aquela sensação porque já a havia sentido antes. No hospital, quando o médico disse que não havia mais nada a fazer pela esposa. Era a sensação de perder alguém que você ama de uma forma irreversível. Mas desta vez era diferente. A esposa havia morrido por causa de um acidente. Beatriz havia escolhido negá-lo. Carlos respirou fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Suas mãos tremiam quando ele engoliu seco e engatou a primeira marcha. Dirigiu lentamente até a esquina onde deveria ter parado desde o início. Ele estacionou debaixo de um poste de luz e apoiou a testa no volante. 22 anos... 22 anos de dedicação absoluta, 22 anos acreditando que estava construindo uma base sólida para que a filha pudesse voar mais alto do que ele jamais conseguiu. E no final, ela voou tão alto que não queria mais ser vista com ele. Dentro do barzinho, Beatriz esperou mais 15 minutos antes de se levantar. 15 minutos que pareceram 15 horas. Ela conseguia sentir o peso da culpa crescendo no estômago, mas não conseguia processar completamente o que havia acabado de fazer. Era como se sua mente estivesse se protegendo da magnitude da traição que havia cometido. Disse aos amigos que estava com uma dor de cabeça súbita e que precisava ir para casa mais cedo. A desculpa soou convincente, porque ela realmente se sentia mal. Rafael ofereceu carona preocupado, mas ela inventou rapidamente que a irmã já estava vindo buscá-la. Mais uma mentira para cobrir todas as outras mentiras. Mais uma camada de falsidade sobre uma vida que estava se tornando impossível de sustentar.
Ela se despediu do grupo com beijinhos no rosto e promessas de se encontrarem na semana seguinte. Mariana lembrou do convite para a casa de praia e Beatriz confirmou que conversaria com os pais. Rafael disse que ligaria no dia seguinte e que esperava que ela ficasse melhor. Quando saiu do barzinho, a chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas ela ainda se molhou um pouco durante a caminhada até a esquina. O frio da noite e a umidade nas roupas fizeram com que ela tremesse, mas ela não tinha certeza se era só por causa do clima. Quando viu o Corsa parado debaixo do poste, respirou fundo antes de abrir a porta. Ela sabia que teria que enfrentar o pai, mas não estava preparada para o que encontrou. Carlos não olhou para ela quando Beatriz entrou no carro. Pela primeira vez em 22 anos, ele não disse boa noite quando ela entrou no veículo. Ele apenas ligou o motor, colocou o cinto de segurança e começou a dirigir. O silêncio que se instalou entre eles era diferente de qualquer silêncio que já haviam compartilhado. Não era o silêncio confortável do fim do dia, quando ambos estavam cansados e apenas queriam chegar em casa. Não era o silêncio concentrado de quando ele ajudava ela com algum problema difícil da faculdade. Era o silêncio da decepção profunda. Era o silêncio de uma mágoa que ainda estava sendo digerida, de uma dor que ainda estava encontrando seu lugar no coração de um pai, que acabara de descobrir que a filha se envergonhava dele. Beatriz tentou algumas vezes quebrar o silêncio. Abriu a boca para falar sobre o trânsito, sobre a chuva, sobre qualquer assunto neutro que pudesse amenizar a tensão. Mas as palavras simplesmente não saíam. Como ela ia fingir que nada havia acontecido? Como ia olhar nos olhos do pai e continuar mentindo? Carlos dirigiu pelas ruas de Pinheiros em direção à Marginal Tietê sem dizer uma palavra. Ele conhecia cada semáforo, cada curva, cada lombada do caminho até Cidade Tiradentes. Era um trajeto que fazia automaticamente, mas desta vez cada quilômetro parecia uma eternidade. Ele pensava na menina de 7 anos que se orgulhava de dizer para todo mundo que o pai era o melhor motorista de ônibus de São Paulo. Pensava na adolescente que o ajudava a lavar o Corsa nos sábados de manhã, que tinha decorado a placa do carro e se divertia procurando outros iguais na rua. Quando foi que isso mudou? Quando foi que ele se tornou motivo de vergonha em vez de orgulho? O que Carlos não sabia era que Rafael havia visto tudo da janela do barzinho. Quando Beatriz saiu apressada, alegando dor de cabeça, Rafael achou estranho. Durante todo o jantar, ela estivera animada e conversando normalmente. A mudança foi súbita demais para ser apenas uma dor de cabeça comum. Ele foi até a janela e observou enquanto ela caminhava na garoa até a esquina. Foi quando viu o momento exato em que ela entrou no Corsa azul, que havia parado em frente ao bar 15 minutos antes. Rafael não era ingênuo. Ele havia crescido em uma família onde as aparências importavam muito, onde as pessoas constantemente tentavam impressionar umas às outras com posses e status. Ele havia aprendido a perceber quando alguém estava mentindo sobre sua situação social. Durante os 3 meses de namoro com Beatriz, várias coisas não faziam sentido. Ele nunca havia conhecido a família dela. Nunca havia sido convidado para a casa dela. Nunca havia encontrado ela em lugares próximos de onde ela dizia morar. Quando perguntava sobre isso, ela sempre tinha uma desculpa perfeita. Reforma na casa, pais viajando, compromissos familiares inadiáveis, mas agora ele começou a conectar os pontos. As roupas de marca que ela usava, mas sempre as mesmas peças. A forma como ela sempre sugeria lugares baratos para os encontros deles, dizendo que preferia ambientes mais descontraídos. A ansiedade que ela demonstrava sempre que ele mencionava conhecer os pais dela. E, principalmente, a forma como ela havia saído correndo quando viu aquele carro parado na frente do bar. O pai de Rafael chegou para buscá-lo 20 minutos depois. Roberto dirigia um Mercedes classe E
e havia sido chamado pelo filho para buscá-lo, porque o motorista particular tinha folga na sexta-feira. Rafael contou o que havia observado e pediu algo que nunca havia pedido antes na vida. Pai, eu acho que minha namorada tem mentido sobre a família dela. Sobre tudo, na verdade. Você pode seguir aquele carro ali na frente? Eu preciso descobrir onde ela mora de verdade. Roberto achou a situação inusitada, mas decidiu ajudar o filho. Eles seguiram o Corsa de Carlos a uma distância segura, mantendo sempre pelo menos 2 carros entre eles para não serem percebidos. A viagem durou quase 1 hora. Eles seguiram pela Marginal Tietê, depois pela Radial Leste. Passaram por bairros que Roberto conhecia apenas de nome, até chegarem em Cidade Tiradentes. O contraste com a Vila Formosa que Beatriz havia mencionado era gritante. Cidade Tiradentes ficava no extremo leste da cidade, a mais de 1 hora de distância do centro. Era um bairro popular, de casas simples, ruas estreitas, movimento intenso de pessoas voltando do trabalho nos últimos trens e ônibus da noite. Nada, absolutamente nada que lembrasse o padrão de vida classe média alta que Beatriz havia descrito durante meses de namoro. Carlos estacionou o Corsa em frente a uma casa pequena de 2 cômodos. A casa tinha uma fachada simples, um pequeno jardim na frente e uma garagem onde mal cabia o carro. Rafael observou quando Beatriz desceu do veículo e entrou na casa acompanhada do homem que claramente era seu pai. O mesmo homem que ela havia ignorado completamente 40 minutos antes. Roberto estacionou algumas casas adiante e pai e filho ficaram conversando por alguns minutos dentro do Mercedes. Então, ela mentiu sobre onde mora, sobre a família, sobre a situação financeira. E ainda por cima tem vergonha do próprio pai, disse Rafael, com uma mistura de decepção e indignação na voz. Roberto, que havia construído a empresa dele do zero e conhecia bem o valor do trabalho honesto, ficou genuinamente chocado. Filho, uma coisa é uma pessoa querer melhorar de vida ou tentar se encaixar num grupo social diferente. Isso é compreensível. Outra coisa muito diferente é negar a própria família, ter vergonha de quem te criou. Isso fala muito sobre o caráter de uma pessoa. Rafael concordou. Ele não se importava que Beatriz fosse de família humilde. Na verdade, isso até aumentaria o respeito que ele tinha por ela, porque significaria que ela estava conquistando a faculdade e construindo um futuro com o próprio esforço. O que o machucava profundamente era a mentira sustentada durante meses e, principalmente, a forma como ela havia tratado o pai. Eles voltaram para a Vila Olímpia em silêncio, cada um processando o que havia descoberto. Rafael passou o fim de semana inteiro pensando em como abordar a situação. Ele genuinamente gostava de Beatriz, mas não conseguia aceitar que ela fosse capaz de negar a própria família. Dentro de casa, Carlos e Beatriz mantiveram o silêncio. Ele foi direto para o quarto e ela ficou na sala, mexendo no celular e evitando pensar no que havia acontecido. Mas a culpa era como uma pedra no estômago. Ela sabia que havia machucado o pai profundamente. Carlos ficou acordado a noite toda. Não conseguia parar de pensar na expressão de vergonha no rosto da filha quando ela fingiu não conhecê-lo. 22 anos de dedicação. 22 anos trabalhando duro, economizando cada centavo para dar uma vida melhor para ela. E no final, ela se envergonhava dele. Ele se lembrou de quando Beatriz era pequena e dizia para todo mundo que o pai era o melhor motorista de ônibus de São Paulo. Ela subia no ônibus dele nos fins de semana e ficava observando como ele dirigia com cuidado, como cumprimentava todos os passageiros, como sempre parava para ajudar pessoas idosas e deficientes. Quando foi que isso mudou? Quando foi que ele se tornou motivo de vergonha? No sábado, Beatriz acordou tarde e encontrou um bilhete do pai na mesa da cozinha. Ele havia saído para trabalhar no turno extra do fim de semana.
Ela ficou em casa o dia todo, ansiosa para encontrar Rafael à noite e voltar ao mundo onde podia fingir ser outra pessoa. No domingo, Rafael mandou uma mensagem pedindo para se encontrarem na praça do shopping que ficava entre os bairros deles. Beatriz estranhou o local, mas aceitou. Ela chegou primeiro e o esperou sentada num banco próximo à fonte. Quando Rafael chegou, ela percebeu imediatamente que algo estava diferente. Ele não a cumprimentou com um beijo como sempre fazia. Sentou-se ao lado dela e ficou olhando para a fonte por alguns segundos antes de falar. Beatriz, nós precisamos conversar. O tom dele estava sério. Ela sentiu o estômago apertar. Sobre o quê? Rafael se virou para olhá-la nos olhos. Sobre as mentiras, sobre tudo que você inventou sobre sua vida. Beatriz sentiu o sangue gelar, como ele havia descoberto. Eu não entendi. Rafael contou tudo. Sobre ter visto ela entrar no carro na sexta-feira, sobre ter seguido ela até Cidade Tiradentes, sobre ter descoberto que nada do que ela havia contado era verdade. Eu vi você ignorando seu pai na sexta-feira. Vi como você fingiu não conhecer o homem que te criou sozinho. Beatriz tentou explicar, inventar uma nova versão, mas Rafael a interrompeu. Para. Não minta mais. Você mentiu sobre onde mora, sobre sua família, sobre sua vida. E pior, você tem vergonha de quem você é. A voz dele estava firme, mas não agressiva. Era uma firmeza decepcionada. Eu não me importo que você seja de família humilde. Meu pai construiu a empresa dele do zero. Ele começou trabalhando numa transportadora e hoje tem uma empresa de importação. Eu sei o valor do trabalho honesto. Beatriz tentou falar, mas ele continuou. O que me machuca é a mentira. É você ter criado uma pessoa que não existe para impressionar alguém. E, principalmente, é você ter vergonha de um pai que obviamente te ama e se sacrificou por você. Rafael se levantou do banco. Eu não consigo namorar alguém que mente sobre quem é. E eu definitivamente não consigo respeitar alguém que tem vergonha da própria família. Beatriz sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Rafael, eu posso explicar tudo. Eu posso mudar. Ele balançou a cabeça. Você não precisa mudar quem você é, Beatriz. Você precisa aceitar quem você é. E enquanto você não fizer isso, não vai conseguir ter um relacionamento verdadeiro com ninguém. Ele começou a caminhar em direção à saída do shopping. E outra coisa, Beatriz, seu pai parece ser um homem íntegro. Você deveria ter orgulho dele, não vergonha. Beatriz ficou sozinha no banco ao lado da fonte. As pessoas passavam ao redor dela fazendo suas compras domingueiras, mas ela se sentia completamente isolada. As palavras de Rafael ecoavam na sua cabeça, principalmente a parte sobre ter orgulho do pai. Ela pensou em Carlos acordando às 5 da manhã todos os dias. Pensou nele dirigindo o ônibus no trânsito pesado de São Paulo, lidando com passageiros mal educados, trabalhando em turnos duplos para pagar a faculdade dela. Pensou em como ele nunca reclamava, como sempre perguntava sobre os estudos dela, como ficava feliz quando ela contava sobre as notas boas. Pensou na expressão dele na sexta-feira à noite, quando ela fingiu não conhecê-lo. A culpa que ela vinha evitando sentir finalmente chegou com força total. Ela havia traído a pessoa que mais a amava no mundo. Havia negado publicamente o homem que havia dedicado a vida inteira a ela. Beatriz voltou para casa, chorando no ônibus. Quando chegou, Carlos estava na sala assistindo televisão. Ele olhou para ela com surpresa. Chegou cedo hoje. Ela não conseguiu responder. Foi direto para ele e o abraçou forte, começando a chorar. Carlos ficou confuso, mas retribuiu o abraço. O que aconteceu, filha? Pai, me perdoa. Me perdoa por tudo. Eu fui uma filha horrível. Eu te neguei na frente dos outros. Eu menti sobre nossa vida. Eu tive vergonha de você e você não merecia isso. Carlos sentiu os olhos encherem de lágrimas. Beatriz continuou falando entre soluços. Você sempre foi o melhor pai do mundo. Você se sacrificou por mim a vida toda. E eu paguei isso com ingratidão e vergonha. Eu sou uma pessoa horrível.
Carlos afastou ela um pouco para poder olhar nos olhos dela. Você não é horrível. Você é jovem. E às vezes as pessoas jovens fazem besteira porque querem ser aceitas. Mas eu machaquei você. Vi no seu rosto na sexta-feira. Carlos suspirou. Sim, você me machucou. Não vou mentir. Mas você é minha filha. E eu te amo independentemente de qualquer coisa. Pai, eu quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você. Orgulho do seu trabalho, do homem que você é, de como você me criou. Eu fui uma idiota de ter vergonha disso. Eles ficaram abraçados por vários minutos. Carlos sentia um alívio profundo. Não apenas pelo pedido de desculpas, mas por ver que a filha havia entendido algo importante sobre valores e sobre o que realmente importava na vida. Na segunda-feira, Beatriz foi para a faculdade com uma perspectiva diferente. Ela contou a verdade para os poucos amigos próximos sobre sua vida real. Para sua surpresa, eles não se importaram. Alguns até compartilharam suas próprias histórias de dificuldades financeiras e familiares. Ela percebeu que havia criado um problema que não existia. Havia assumido que as pessoas a rejeitariam por sua origem. Mas, na verdade, as pessoas íntegras se importavam mais com seu caráter do que com sua conta bancária. Durante as semanas seguintes, Carlos e Beatriz reconstruíram sua relação. Ela parou de inventar compromissos para não estar em casa e começou a valorizar os momentos que passavam juntos. Ela contou para ele sobre as aulas, sobre os professores, sobre os projetos que estava desenvolvendo. Carlos, por sua vez, começou a falar mais sobre o trabalho dele. Contou histórias engraçadas de passageiros, falou sobre os colegas da empresa, dividiu com ela os pequenos problemas e vitórias do dia a dia. Um mês depois, Beatriz insistiu para que Carlos a buscasse na porta da faculdade. Quando ele chegou com o Corsa, ela não apenas entrou no carro, mas apresentou o pai para alguns colegas que estavam por perto. Este é meu pai, Carlos. Ele é motorista de ônibus e o homem mais trabalhador que eu conheço. Carlos sorriu orgulhoso e cumprimentou os jovens educadamente. No caminho para casa, ele estava visivelmente emocionado. Obrigado por isso, filha. Eu que tenho que agradecer, pai. Por tudo. Alguns meses depois, Beatriz conheceu outro rapaz na faculdade. Desta vez, ela foi completamente honesta desde o primeiro encontro. Falou sobre sua família, sobre onde morava, sobre sua situação financeira. Para sua surpresa, ele ficou impressionado positivamente com sua história e com a determinação dela em estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Quando o relacionamento ficou sério, ela fez questão de apresentá-lo ao pai. Carlos preparou um jantar especial em casa e os três passaram uma noite agradável conversando sobre diversos assuntos. O rapaz demonstrou genuína admiração por Carlos e fez questão de escutar suas histórias sobre o trabalho no transporte público. Beatriz percebeu que havia perdido muito tempo se preocupando com a opinião de pessoas que não valiam a pena. As pessoas que realmente importavam conseguiam ver além das aparências e valorizar o que havia de verdadeiro nela e em sua família. No dia da formatura de Beatriz, Carlos estava na primeira fila do auditório. Ele havia comprado um terno novo para a ocasião e estava visivelmente orgulhoso. Quando chamaram o nome dela, ele foi o que mais aplaudiu em todo o auditório. Depois da cerimônia, Beatriz correu para abraçá-lo. Conseguimos, pai. Não, filha, você conseguiu. Eu só fiz minha obrigação de pai. Ela olhou para ele com os olhos brilhando. Você fez muito mais que sua obrigação. Você me ensinou o que é amor incondicional. Naquele momento, Carlos soube que toda a luta havia valido a pena. Não apenas os anos de trabalho duro e sacrifício financeiro, mas principalmente a dor que havia sentido naquela noite chuvosa de sexta-feira em Pinheiros, porque foi essa dor que levou a filha a uma reflexão profunda sobre valores, sobre família e sobre o que realmente importa na vida. Foi essa dor que a fez crescer e se tornar uma pessoa melhor.
Às vezes, as maiores lições vêm dos momentos mais dolorosos. E às vezes, é preciso perder algo para entender o seu verdadeiro valor. Beatriz havia perdido um namorado que a queria por uma mentira, mas havia reencontrado uma relação verdadeira com o pai e, mais importante, havia reencontrado a si mesma. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.